Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma vez, em forma de áudio devocional, uma palavra poderosa, uma palavra para os nossos corações, que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 7 e versículo 7. Eu estou lendo somente um versículo da palavra do Senhor, a qual há poucos dias o Senhor me levou para essa palavra e hoje novamente, porque novamente Ele quer falar conosco hoje de forma diferente. Tem um tema assim: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. Diz assim o versículo 7 do capítulo 7 de Romanos: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Lê mais um versículo 8. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto para o pecado. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer nos falar acerca dos seus mandamentos, acerca da sua doutrina, do corpo, da alma e do espírito. Aleluia. Acerca daquilo que Ele deixou para nós, o qual Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e amar o nosso próximo como a gente mesmo. O Senhor disse: se nós fizermos isso, estaremos cumprindo quase toda a lei, os mandamentos e os profetas. Mas há pessoas nos dias de hoje que reclamam da lei do Senhor, que quer viver na porta larga, que quer viver usando os apetrechos desse mundo, brinco, maquiagem, calça, para homem bermuda, camiseta, jogando futebol. E essa é a porta que a Bíblia nos descreve. As pessoas que andam desta forma é aqueles que andam na porta larga. Jesus disse que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição eterna, que conduz ao fogo do inferno. Mas apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação eterna. Se nós formos ler no livro de Mateus, não recordo o capítulo e o versículo, mas vai nos dizer isso. Os dois caminhos e as duas portas, o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. E quem é a porta estreita? É Jesus, porque Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrará por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta estreita, e a porta larga é o inimigo de nossa alma, que oferece todas essas coisas, né? É maquiagem, é brinco, é batom, é bermuda para homem, é televisão, para induzir os cristãos ao pecado, para o demônio sair da televisão e se assentar com eles para assistir. É bermuda, é futebol, é camiseta, tudo isso. É a porta larga, é o pó de tudo. Nas igrejas de hoje estão assim. Vamos ver se no céu pode tudo. Para entrar no céu pode tudo. Aqui na terra pode, nas igrejas de porta larga. Mas no céu não. A Bíblia diz que no céu não entra pecado, tudo lá é santo. E aí, se o pecado faz divisão entre você e Deus, entre mim e Deus, se o pecado afasta a gente de Deus, como que nós vamos estar no céu perto de Deus tendo pecado? De forma alguma. Se o pecado afasta, não afasta só aqui na terra, mas lá no céu também afasta. Se tiver pecado, Deus vai estar no céu e você no inferno. Mas se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor, como no livro de Provérbios diz, e confessares com a tua boca
se você fizer como aquele publicano que confessou com a boca que era pecador, se você fizer como o ladrão da cruz, reconhecer que é pecador, aí sim você estará no paraíso, no céu com o Senhor. Mas caso contrário, não. Se Deus usar algum irmão, algum pastor, algum servo, algum evangelista, algum presbítero, algum missionário, para te falar que você tem que viver na doutrina das vestes, para não usar maquiagem, para não usar batom, para não usar o esmalte, para não usar bermuda, para não usar camiseta, para não assistir televisão, e você insistir nessas coisas, você está dizendo para Deus que a forma que Ele quer que você viva para você não serve. Que você quer viver do seu jeito e não quer saber de Deus. Essa é a mensagem que você está passando para Ele, e o seu lugar será com Satanás no inferno. Mas se Deus te falar todas essas coisas e ainda te mandar praticar o amor, praticar a justiça, a piedade, você obedecer, você está dizendo para Deus: Deus, eu aceito a tua vontade sobre mim. Assim como oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. A vontade de Deus é não a nossa. Como Jesus falou: Pai, se for possível, passe esse cálice de mim, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. A nossa carne tem que morrer, a nossa vontade tem que morrer, tem que ser crucificada junto com Cristo. Quando Ele foi crucificado, nossa vontade tem que ser crucificada também, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham habitar em nós e reinar. E essa carne venha a ser mortificada, assim como falou no tema aqui, que há uma luta entre a carne e o Espírito. Se nós alimentarmos a carne, o Espírito vai ficar fraco. Se nós alimentarmos o Espírito, a carne vai ficar fraca. Qual você está alimentando? As suas vontades, as suas vaidades deste mundo? Ou o que a palavra de Deus manda você fazer? Ou você está renunciando? Aleluia. Porque Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então se você alimentar ela, você vai cair junto com a sua carne. Aleluia. E Paulo está dizendo isso. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Deus deixou a lei já para pôr freio, para dizer só até aqui, você pode isso, você não pode aquilo. Mas quando você vê a lei de Deus, vê as proibições de Deus, você ainda continua praticando, transgredindo os mandamentos do Senhor, e você está dizendo que a lei não presta, você está dizendo que a lei é ruim, você está dizendo que a lei é como se fosse um pecado, como Paulo está falando. Mas Paulo diz que de modo nenhum a lei não é pecado e nem é ruim, porque a gente só sabe o que é pecado através da lei. Então a lei é santa, ela veio para nos santificar. Os mandamentos do Senhor são santos. Se não tivesse os mandamentos, Jesus disse: enquanto você não conhecer, né, os meus mandamentos, a minha lei, você está como inocente perante mim. Enquanto não conhece a verdade, está inocente. Mas depois que conhece a verdade, mesmo assim continua praticando o erro, aí chega um ponto que, se não se arrepender, Deus entrega na mão de Satanás, como Paulo fez. E como tem vários exemplos na Bíblia, que Deus fez com Saul. Deus tirou o Espírito Santo e pôs um espírito atormentador, entregou ele na mão de Satanás. Por quê? Não se arrependeu. Então a lei ela é boa. Se não fosse a lei, a gente não sabia o que era certo e o que era errado. Tanto que até as prisões foi criada por Deus, né? A lei dos homens, se você obedece à lei dos homens, se o homem fala que você não pode roubar, que você não pode matar, que você não pode entrar, um exemplo, no fórum com qualquer roupa, e você obedece. Mas quando Deus diz para você andar com roupa decente, com roupa que tapa o corpo todo, aí você desobedece. Aí você está agradando a quem? É a Deus ou é aos homens? Pense bem. Porque a Bíblia diz que aquele que agrada aos homens desagrada a Deus. E quem agrada a Deus desagrada aos homens. Que não tem como servir a dois senhores. Ou vai agradar um e vai desagradar o outro. Não tem como servir a Deus e a mamão. Não tem como servir a Deus e a vaidade ao mesmo tempo. E você sabe que quem governa o espírito da vaidade é a pombagira. E a pombagira, ela atua tanto em homem como em mulher.
Então pense bem, se o que está habitando em vós é o Espírito de Deus ou é o Espírito da pombagira? Se você está se achando ruim quando eu prego contra a veste errada, contra a maquiagem, contra esmalte, contra tudo que é errado, contra a calça, contra futebol, contra televisão. Se você não se agrada quando eu prego essa palavra, pense bem se quem está habitando em você é o Espírito Santo ou é o espírito da pombagira. Que ele que não gosta quando a gente prega. A pombagira não gosta quando a gente prega contra essas coisas. Mas Deus ele quer que você vá morar no céu. Se você não se arrepender dos teus pecados, infelizmente é impossível morar lá. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém, pode ser quem for, se não santificar, não verá o Senhor. Porque o Senhor é santo. Jesus disse, adorai ao vosso Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e assim importa que o adorem em santidade, em louvor. Aleluia. Que o Senhor não suporta o pecado. Pois vocês acham que por quê que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra? Porque o Senhor não suportava o pecado. O pecado daquela cidade estava chegando às narinas do Senhor. Os pecados de Sodoma e Gomorra. O Senhor não suporta. Aí ele teve que destruir a cidade porque estava cheirando mal. Assim como nos dias de hoje. O pecado está aumentando, está aumentando, está aumentando cada dia mais. Tanto que depois da vinda de Jesus, na primeira vinda que ele levar a sua igreja, na segunda vinda ele vai vir destruir este mundo, porque o pecado vai estar cheirando mal, já está cheirando mal e o Senhor não suporta, ele vai ter que destruir o mundo em fogo por causa do pecado da humanidade. Diz no versículo 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. É o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto não conhecia o que era errado, é uma coisa, estava como inocente. Mas depois que você já conhece a verdade e não pratica a verdade, aí Jesus disse que Deus não vai ter mais com você como inocente naquele dia, não. Se você conhece a verdade e não pratica, aí Jesus vai falar, apartai de mim, todos vós que praticai iniquidade naquele dia. Todos vós que praticai iniquidade, sabe que a iniquidade é pecado. Todos vós que praticai o pecado, apartai de mim, nunca vos conheci, malditos. É isso que Jesus vai falar para você se você não se arrepender dos teus pecados hoje. Mas se você se arrepender e dizer que é um pecador miserável, que depende da graça do Senhor, e se esforçar para viver em santidade na doutrina do corpo, da alma, do Espírito, Jesus vai dizer para você, vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. O Senhor vai dizer, servo bom e fiel tu és, mas se viver em obediência à palavra do Senhor. No versículo 12, para encerrar, diz assim, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então não questione os mandamentos do Senhor, não questione a sã doutrina do Senhor. Vai ler a Bíblia, lê o Novo Testamento, lê as cartas de Paulo, que vai falar de sã doutrina e de doutrina em várias passagens. Você vai ver que Deus ele exige um padrão de santidade da humanidade. Um padrão que faz separação do mundo e da igreja, do mundo e da igreja do mundo. A igreja, Deus faz separação através da santidade da igreja para o mundo. Tanto que Jesus disse, eu vos darei o Espírito Santo, aquele que o mundo não pode ter, porque só vai ter o Espírito Santo se buscar viver em santidade diante do Senhor. Um Espírito que é santo e o mundo não pode ter. Só aqueles que buscam obedecer a palavra do Senhor é que verdadeiramente o Espírito Santo habita. Muitos estão por aí revelando, adivinhando, falando sobre a vida das pessoas, mas na verdade quem está atuando em muitos é o espírito de adivinhação, aquele que estava lá na jovem que Paulo repreendeu, um espírito demoníaco.
O Espírito Santo habita em muitas pessoas, sim, mas muitos também é espírito do engano, espírito da adivinhação. Então conhecereis os frutos, a árvore pelo fruto. Não vá pelos dons, pelas revelações, não. Olha pelo fruto. Olha se está no primeiro casamento, se casou uma vez, se anda na doutrina do corpo, da alma e do espírito, se ajuda os necessitados, se ama o próximo, se ama a Deus acima de tudo. Olha os frutos. Não vá pelo dom, porque o dom não salva ninguém. Então que Deus os abençoe. E ame a lei do Senhor, porque a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.